O hashtag Fala Comitê tem o prazer agora de receber José Martins Netinho, integrante do CBH Médio Jaguari, e também Ilmar Sérgio, que é do CBH Banabuiú. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês lá na militância do comitê, como é que está sendo as principais pautas atualmente. Bem, primeiro agradecer pela oportunidade. É sempre motivo de alegria quando a gente que é membro de comitê tem a oportunidade de expor aquilo que nós temos trabalhado. Nós precisamos, acima de tudo, divulgar a importância que tem os comitês de bacias na luta e na defesa pela água. Portanto, o nosso comitê é um comitê composto de 40 membros. Nós abrangemos 13 municípios do Médio Jaguaribe, do estado do Ceará, com uma área aproximadamente de 10 mil quilômetros quadrados, a nossa área de atuação. Nós comportamos e somos considerados lá no Ceará o pulmão hídrico do estado, porque faz parte da nossa bacia o açude Castanhão, que é o maior açude para múltiplos usos da América Latina. Então é de lá que sai a água para abastecer a capital do estado, Fortaleza, e toda a sua região metropolitana. E é nessa bacia onde nós comportamos também as atividades de piscicultura. Nós já chegamos a ser o segundo maior produtor de tilápia do Brasil, lá no açude Castanhão. Piscicultores que foram atingidos pelas águas, moravam na antiga Jaguaribara, que é a cidade que foi inundada, e passaram a produzir tilápia, e chegamos a esse patamar. Então, lá no comitê nós temos pautas importantes, onde a gente delibera água para quem quer produzir, onde nós também temos a demanda daquelas pessoas que ainda precisam de água para consumo humano, tendo em vista a crise hídrica que nós enfrentamos nos últimos anos no estado. E esse ano nós tivemos um aporte significativo de água em torno de 1 bilhão de metros cúbicos. O nosso açude Castanhão é um açude que comporta em torno de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. Então, agora, nesse último ano, nós já estamos aí com um percentual de aproximadamente 23% de toda a nossa capacidade. E a nossa luta é isso. É na defesa pela água, é na garantia da água para quem quer produzir. Nós temos projetos produtivos de irrigação importantes, o Jaguaribe-Apodi, o Projeto Mandacaru, o Chapadão de Russas. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente lá no comitê busca atender as demandas, ter uma gestão participativa da água. O Banabuiú é um afluente do Médio Jaguari. É o principal afluente. Um abraço, Netinho. Hashtag Fala Comitê, a toda a produção. Eu queria colocar de forma bem clara que o Banabuiú é o terceiro açude do estado. Castanho é o primeiro em volume, Oroz é o segundo, Oroz é o mais antigo, é da época de Juscelino Kubitschek. Tá? Final da década de 50, foi entregue o Oroz como o primeiro grande açude do Ceará. O Ceará tem esse fator de ter muitos açudes grandes construídos pelo poder público. Muitos. São inúmeros. Existe uma sinergia entre o alto, o médio, o baixo Jaguari? Bastante grande. Olha, existe uma integração? Exatamente. Porque é o seguinte, o Rio Jaguaribe, ele corta desde o Cariri, junto com o Salgado, chegando até a foz no Aracati, ali na famosa Canoa Quebrada. Então é ali que ele desemboca. Na metade do caminho ele pega diversos rios importantes, o Palhano, e o mais importante entre eles é o Banabuiú, que é o principal afluente. Mas eu queria entender assim, a sistemática dos comitês, existe, da gestão, sim, existe sim. A integração, a harmonia. Muito grande, porque é fundamental que a gente coloque o seguinte fato. O Ceará conseguiu com o Banco Interamericano o maior projeto de transferência d'água do Brasil. 690 milhões de reais estão sendo aplicados num projeto chamado Malha d'Água, onde a água vai sair canalizada de açudes para as cidades, de cidades para outros distritos e assim por diante, todas canalizadas para não ter a perda por causa do sol. A evaporação. E então, a primeira etapa é lá no nosso Banabuiú, na nossa bacia, com 14 cidades, a dele tem 13, nós temos 14 cidades, são 12 comitês do Ceará. Vocês já têm cobrança? Já temos cobrança, todo o Ceará. Quais são os principais projetos que vocês têm conseguido viabilizar por meio da cobrança? Olha, o principal projeto é o projeto da recuperação da mata ciliar. Esse é um projeto que nós estamos debatendo muito e que é importante que a gente coloque. É necessário, é preciso que a gente revitalize as matas ciliares, que a gente possa. São 6 anos, 7 anos de seca
braba, viu? Se você imaginar o que é você conseguir no comitê gerenciar a seca, quando o comitê é de água, você imagina o que é gerenciar a seca. Então, Netinho, isso também está sendo feito no médio? Sim, existe uma integração muito grande entre os nossos comitês, ainda voltando àquela sua primeira pergunta, mas o Ceará adota um modelo de alocação negociada das águas. Nós sentamos o comitê do Médio Jaguaribe, o comitê do Banabuiú, o comitê do Alto Jaguaribe, e nós vamos discutir a água que nós temos, as vazões, a quem nós vamos atender, os usos prioritários. Então, essa é uma integração que existe muito fortemente entre esses comitês. E já respondendo sua segunda pergunta, o Castanhão nós enfrentamos um momento de muita dificuldade, que foi esses 7 anos de seca, e o Castanhão foi o suporte hídrico para basicamente quase todo o estado ali, compreendendo a região do Vale do Jaguaribe até a região metropolitana. Então esse trabalho que o Marcelo falou é um trabalho muito importante que também está acontecendo na nossa bacia, inclusive com a parceria de instituições privadas. Nós recebemos agora a doação de algumas mudas, e muitas em quantidade, para a adequação de alguns espaços que estavam sendo degradados, e a gente vai fazer essa recuperação via comitê com a parceria privada. Ilmar, essa questão da harmonia, né? O conflito lá não existe? Existe conflito. A gente tenta, com essa gestão negociada, evitar esses conflitos. Quer ver uma situação? Discutir se manda água para Fortaleza, que é prioritário, ou se coloca nos centros produtores, principalmente nos 2 centros, Fapija e o projeto Castanhão, o projeto de destaque, que é o Tabuleiro de Russas, que é lá todos na mesma região, na divisa com o Rio Grande do Norte. Aí o que é que ocorre? A gente tem um canal de 200 quilômetros que sai do Castanhão para a zona metropolitana de Fortaleza. Existe uma Câmara Técnica específica que vai discutir isso? Direto. E a COGÉ cada comitê tem o seu escritório regional para acompanhamento técnico, embasamento, apoio, técnicos fazendo toda a medição de água, as liberações de água, tudo é acompanhado, inclusive o canal. Tem fiscalização com polícia ambiental. Quando há a redução, a escassez, automaticamente já tem-se os índices de referência para reduzir tudo, proporcionalmente? A gente só bota 25% para a agricultura, só uma quantidade X para a indústria. Então, todo o trabalho é feito primeiro para o abastecimento humano. Inclusive, na principal crise, Netinho, nós tivemos, você sabe disso, nós tivemos, sabe o que? Adutoras de engate rápido, adutoras de 100 km feita em 20 dias. 30 dias, para tirar a água de onde tinha, para levar para municípios que não tinha nem uma gota d'água, com o pessoal com balde na mão, para poder botar água, para tomar banho, para botar água para comer. Então foi uma grande ação de um governo muito voltado nesse sentido. O nosso tempo, infelizmente, é escasso, mas eu queria ouvir de vocês a perspectiva de cada um, tanto do Netinho como do Ilmar, da dinâmica do comitê, a militância. Eu queria saber como é que funciona o comitê de vocês, qual que é o perfil do comitê, a responsabilidade dos seus membros, o engajamento. Bem, o nosso comitê do Médio, como eu já havia falado anteriormente, nós compreendemos 13 municípios. Desses 13 municípios, todos têm representação no comitê, isso é muito importante pontuar. E temos 40 instituições que fazem parte desse colegiado. Então, dessas 40 instituições, todos participam de forma efetiva do processo. Inclusive, nós temos lá no nosso comitê a criação de uma medalha que honra a cada participante que participa de todas as reuniões durante o ano. Ele é agraciado com a medalha de reconhecimento pelo esforço, pela dedicação e pelo compromisso em representar a população que ele está ali ocupando aquele assento. Então, independente do segmento. Independente do segmento. Nós temos segmento usuários, poder público, e todos eles participam muito efetivamente desse processo, e isso para a gente é muito gratificante, muito importante, porque nós temos a certeza e a compreensão de que aqueles assentos que estão sendo ocupados realmente estão servindo para debater a água, debater a nossa gestão e, acima de tudo, a gente poder fazer gestão, porque lá no Ceará nós somos referência por fazer gestão de recursos hídricos, mas porque nós temos pouca água. Se com pouca água nós fazemos o que fazemos, imagina aí se a gente tivesse as condições que tem aqui o Sul e outros estados com relação à quantidade de água. No Banabuiú é diferente?
do mesmo jeito tem mais. Tem disputa das cadeiras? Tem disputa. Tem disputa, tipo assim, tem 6 cadeiras, tem 12 cadeiras para a representação da sociedade civil. 15, 20, 30 se inscrevem e vai para a disputa de voto. Porque querem participar. O comitê tem muita representação e tem mais. Os comitês hoje têm uma regra muito clara. A nossa intenção é sempre cooperar com o Estado, nunca se submeter ao Estado. Então nós temos a capacidade de debater, mas de nunca de submeter ao Estado. É esse o grande sentimento que os comitês do Ceará têm através do seu fórum estadual. Parabéns, fiquei muito feliz em conhecer a experiência de vocês. É algo extremamente estimulante. Parabéns. Obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado, a gente que agradece.